Olá pessoal, boa noite. Vai começar a nossa live hoje sobre processos na gestão pública. Olá Nissi, seja bem-vinda. Nossa convidada de hoje, Marcinho, tudo bom? Dani, tudo bom? Alberto, boa noite pessoal. Boa noite, hoje a gente vai falar sobre um tema que as empresas públicas têm se atentado muito, seja para aspectos de governança, para aspectos de transformação, que é falar e desenvolver processos. A gente tem um número, por exemplo, de pessoas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de pessoas certificadas em gestão de processos, que muitas delas são de empresa pública, né? E é muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Boa noite, Glemerson. Quase meu xará. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a nossa casa, BPMPRJ. Boa noite. The Cat Louco, boa noite. Boa noite, dá cena aqui para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Esperar a galera entrar. Pra gente começar a tocar aqui a nossa live. Deixa eu já chamar a Nissi para participar aqui com a gente. Espera aí, Nissi. Chamando. Olá, Nissi. Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo Tá ótimo, e dando um você? retorno para mim aqui. Eu não sei se você tá com fone. Não, não estou com fone, mas a gente pode providenciar isso agora. Beleza. Boa noite, Célia. Tudo bem agora? Ah, agora acho que tá. Maravilha. Boa, você me ouve bem? Sim? Também te ouço. Como é que tá aí? Nissi, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Sei que sua agenda é enlouquecida, você faz um milhão de coisas. Mas quando a gente teve essa ideia de falar sobre processo, gestão pública, cara, a gente falou assim, cara, não tem outra pessoa que não Nissi. Para mim, gente, aí é pessoal mesmo, né? Para mim, Nissi é uma referência em gestão de processos, principalmente na gestão pública no Brasil. Para mim, você é uma baita de uma referência. É uma honra estar batendo esse papo aqui com você, Nissi. Então, ó, vou pedir para você se apresentar, obviamente, mas eu quero trazer aqui uma lembrança que me orgulha muito. Em Ela também. 2015, Isso! 2015, nós Empreendedores estávamos lá numa públicos. premiação, isso, servidores e empreendedores, nós estávamos lá entre os 30 servidores e empreendedores na gestão pública do Brasil, e eu cheguei lá super emocionado, vi lá meu nome estava do lado da Nissi, eu falei, Nissi, vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento. Nissi, eu vou deixar você se apresentar e seja bem-vinda aqui à nossa BPMPRJ, viu? Ah, eu que agradeço. Muito bom estar aqui de uma certa forma, né? A gente está no mesmo métier, não podemos esquecer disso, né? Nós estamos na. Você está aí na data prévia ainda, né? Isso? Então, atualmente eu estou no Ministério da Economia, na Secretaria de Gestão, né? Mas a minha origem mesmo é do INSS, da Previdência Social, né? Há muitos e muitos anos a gente vem tratando sobre essa matéria. Acho que a Previdência foi uma das primeiras, eu diria assim, a declarar negócio por meio de uma cadeia de valor, onde tinha processos. Isso lá em 2000, um pouquinho antes, a gente já fazia isso, né? E atualmente, por incrível que pareça, está um frenesi muito grande, né? Que quando a gente fala a palavra de processo solta, não sei se a gente já percebeu, tem pessoas que associam a um conjunto de documentos, aquela pilha de documentos administrativos que tem que passar para frente, tramitar. Hoje mesmo, numa conversa que a gente estava tendo sobre a palavra processo solto, vem esse encaminhamento. E, na realidade, quando a gente fala de gestão de processos, hoje, se não for a disciplina
mais relevante para o nosso debate hoje aqui, já que a gente vai associar um pouco com burocracia, eu não vejo outra disciplina que possa dizer como enfrentar a burocracia, a mal burocracia, né? Porque a burocracia, na sua essência, ela é fundamental, ainda mais no setor público, né? Mas estamos aí há muitos anos trabalhando com essa matéria, atualmente a gente está na ABPMP, né? Atualmente eu estou, né, como vice-presidente de educação da ABPMP Brasil, já estou no segundo mandato. Espero continuar fazendo mais coisas para a ABPMP, porque foi a partir dessa certificação, gente, que dá uma reviravolta no que a gente faz. Pensem assim, entender sobre um profissional da área de processos, ele tem uma visão tão ampla de negócio onde ele se insere, com tantas possibilidades de alcançar formas diferentes de fazer algo, né? Porque tudo que a gente faz é processo. Não tem como separar uma coisa da outra. Em qualquer ambiente, no meu dia a dia, no seu dia a dia, no setor público mais ainda, né? E eu posso sinalizar que no setor público nós estamos muito mais avançados que no setor privado. E com o lançamento do Transforma Gov, né, na qual eu participo desde 2019, saiu por decreto, que é a transformação do Estado, né? Com isso, os órgãos cada vez mais, o setor público cada vez mais tem puxado isso como uma prioridade. Eu não posso mergulhar em algo que eu faço, entender a dificuldade que eu tenho em algo que eu faço, entender a criticidade daquilo que não está indo bem no meu negócio, na minha organização, no meu órgão, se eu não entender continuamente do meu negócio. E como eu também venho até o decreto de governança pública como se fosse uma coisa extremamente necessária, como se a gente não tivesse vivenciado governança pública, né? A gente vivencia governança pública há muito tempo. Há muito tempo. Formatou isso num decreto, dizendo da importância dos seus relacionamentos sobre a governança pública. Então, governança é uma essência. E agora, envolvendo o que você está trazendo aqui como matéria, é mais empolgante a gente falar um pouco sobre essas questões, né? O trabalho que eu tenho desenvolvido, praticamente eu já passei aí com quase 50 órgãos públicos. Está chegando aos 50. Estou em 48, eu acho que semana que vem entra mais 2, e aí a gente alcança 50 órgãos públicos, na qual ou eu trabalhei com construção de cadeia de valor, planejamento estratégico, transformação de processo, modelar de processo, até mesmo teve órgãos que eu trabalhei com automação de processo. Então, é um ciclo que nasce desde a declaração do que nós somos até a transformação do que nós precisamos transformar. Tirar aquela burocracia não boa, né? Aquela má burocracia, aquela ruim burocracia, para um encaminhamento do que a gente faz, do que a gente entrega melhor. E é esse o meu trabalho atualmente, né, de 2019 para cá. É a primeira vez que eu estou fora da minha instituição, né, da minha casa, que é o INSS, fora da Previdência Social como um todo, mas eu estou num grupo, a Secretaria de Gestão, que trabalha exatamente com aquilo que a gente mais ama, né, se a gente for falar, que é poder fazer uma boa gestão, utilizando disciplinas como essa de BPM e de tantas outras que precisam caminhar juntas para o alcance de uma boa transformação no setor público. E até esse projeto Transforma Gov, né, Nici, é uma materialização disso, né, dessa vivência, dessa experiência anterior, né? Não é às vezes a gente fala assim, finalmente o governo está fazendo algo relacionado a isso. Fala assim, não, o governo já faz isso há muito tempo. Vocês não conhecem Nici Chaves. Se vocês conhecessem Nici Chaves, vocês saberiam que o governo já faz isso há muito tempo. O governo já faz isso há muito tempo, não só por mim, tá? Obrigada. Mas já faz isso há muito tempo. E a gente pode eleger o governo, o setor público, com o mais engajado em BPM. Isso é verdade. O setor privado, muito mais engajado, né? A gente está desenvolvendo do lado de cá, junto ao Transforma Gov, um manual, passo a passo, do ciclo todinho de BPM.
Ai, que Desde quando a legal. gente declara o negócio até quando a gente controla, faz o controle do desempenho dos nossos processos, né? Então, a gente vai estar lançando aí pelo Transforma Gov. Eu estou falando aqui muito mais como servidora e tenho que falar como servidora, afinal, eu vim aqui para falar como servidora, não como a BPMP, né? Tá certo? É isso aí, isso E aí. aí o trabalho que a gente tem feito na administração pública é altamente relevante. É bom que a visão dos gestores estão muito abertas, né? A gente está tendo todo o patrocínio para esta visão mais aprimorada. Estamos nos capacitando, estamos buscando fontes e fontes de informação. E não sei se vocês sabem, saiu uma ISO, melhor, uma não, três, 2019, duas em 2020, que trata de inovação. Vocês já ouviram falar nisso? Como eu posso alcançar a inovação se não seja por meio da transformação dos meus processos, de tudo que eu faço, né? Então, tem 3 ISOs aí, quem quiser anotar, 56.000, 56.002, 56.003. Saiu em 2019, duas em 2020. E o link direto para o processo, gestão de processo, é direto. Não tem como ser diferente. Não, mas inovação não tem a ver só com processo. Tem tecnologias inovadoras. Não, tecnologias inovadoras tem que existir sempre, né? Mas inovar o que a gente faz é por meio do que a gente faz, processos. Tá? Transformar o que a gente faz. Tá? E é isso, a Eu acho isso. gente. Não, pode falar, Pode... pode falar. Não, é isso. Assim, eu queria que você me provocasse, porque senão eu vou disparando, tá? Não, vamos lá, eu vou te provocar muito aqui, né? Eu já ia entrar aí nessa parte de inovação na gestão pública. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu acho que a gente tem um entendimento muito equivocado sobre burocracia, né? O que, na verdade, a gente detesta, a gente não gosta, não é da burocracia, é da disfunção da burocracia, né? Da burocracia Correto. ruim, né? Uhum. Eu queria começar a fazer essa provocação com você, né? Como que, vamos chamar assim, a boa burocracia, né? Como que a boa burocracia, ela pode ajudar a criar valor para a sociedade? Com certeza. Se a gente for lá na essência da própria, não digo conceitual ou descritivo da governança, há aquele grande impulso, né, da regulamentação. E quando a gente fala de regulamentação, a gente já associa tudo regulado, tudo por decreto, extremamente burocrático. A palavra burocracia se tornou até um termo pejorativo para dizer não funciona, porque é burocrático. Não é porque é burocrático, é porque muitas vezes a nossa regulamentação ela vem com algumas coisas que não são flexíveis. Mas, às vezes, a regra que está numa lei, ou num regulamento, ou num decreto, necessita que aquilo seja. O que a gente pode quebrar quando aquela regra é muito exigente? Né? Não é porque é burocrática. A gente pode quebrar com a forma de transformadora de como entregar aquilo sem tanta burocracia, sem descumprir com o regulamento. Aí é onde está a descoberta da transformação, da inovação. Como gerar um serviço tão burocrático como é o da Previdência? Gente, calcular uma aposentadoria, a regra por detrás é tão que a gente não tem palavra, não é burocrática. Ela tem tantas regras para o alcance da entrega de uma aposentadoria, de um auxílio doente, tem tantas regrinhas que a gente acaba chamando isso de burocrático. Não, ele não é burocrático, é a regra que vai regular aquela entrega. Agora, para que eu não transforme essa regra num formato de entrega, né? Entrega de um serviço difícil para o cidadão, aí é onde está a nossa expertise. Como gerar um serviço, né? Como entregar um serviço que vai gerar valor e que facilita e atenda às necessidades e o perfil de todos os nossos clientes na qual a gente entrega. Aí é onde entra esse profissional de processo, né? Que faz quebrar todos esses mecanismos num formato mais simples, simplificado. É tanto que uma das temáticas que está no Transforma Gov é a simplificação. Como ser simples. E alguns estados, como o governo de Goiás, né, o estado de Goiás, lançou o programa de simplificação.
para não falar de transformação, ele quer simplificar tudo. Entre aspas, ele está falando, eu quero desburocratizar. Não, não quero desburocratizar. Eu quero que a minha burocracia, que precisa existir, seja entregue de forma muito mais simples para o meu cidadão. Isso é o que faz a gente existir como profissional de BPM, né? Aí onde está a nossa fórmula de transformar o que a gente faz num modelo que realmente gere valor e simplifique as entregas, né? Atenda às necessidades e simplifique essas entregas e prestações de serviço, né? E a gente pode fazer isso de muitas formas, né? Com tecnologias ou sem tecnologia, gente. Tem casos que a gente pode simplificar algo, não é porque é burocrático, mas é porque é necessário as regras e regulamentos para exercer aquela entrega, né? E estamos aí, com esse esforço duplicado em todos os órgãos, e o objetivo principal é transformar o Estado. Se vai se transformar para o alcance digital, se vai simplificar, é o nosso caminho? Logicamente tem que ser a diretriz, né? Até para um alcance, vamos dizer assim, né, de um Estado moderno, não só moderno porque é digital, moderno porque faz uma gestão extremamente modernizada, né? Continuamente pensando à frente e atendendo às necessidades dos cidadãos. Não, e é um ponto interessante, né, Nissi, porque quando a gente fala, a gente teve um período aí que a gente falava assim, a gente precisa desburocratizar as coisas, num sentido de como se a burocracia ela fosse um elemento malfeitor, né, no governo. Assim, a burocracia é ela que engessa, não, ela não engessa, né? A burocracia ela não engessa. A gente precisa da burocracia, né? Você imagina se você não tem uma comprovação de um documento, por exemplo, para fazer algum serviço. Aí isso gera fraude. Por que gerou fraude? Porque não tinha um documento. Então você precisa da burocracia. A gente precisa dessa burocracia. Eu acho que tem o que a gente encontra muito às vezes, né? Existe a burocracia e a gente faz uma reinvenção dessa burocracia e começa a criar regras e coisas que não existem, né? Eu lembro que eu estava num projeto de simplificação do processo de compras dentro de uma empresa pública. E quando você olhava, a lei ela trazia os elementos, né? A compra pública ela tem lá o que a lei diz. Mas ela tinha, bota aí, soma mais uns 30 elementos que colocavam internamente como regras que não eram questões da lei, eram questões internas, por necessidade de controle interno. Aí você tinha o controle do controle do controle. Isso é disfunção da burocracia, né? Isso para atender uma necessidade interna, uma necessidade de alguém, ou às vezes uma falta de habilidade, né? Que o gestor público talvez tenha de fazer algum tipo de controle, a gente vai criando, e a gente começa a fazer uma disfunção da burocracia, né? Sim. Mas a gente também vê caminhos contrários disso, né, Nissi? Assim, sim. O setor público ele está alcançando aí esse caminho não vou chamar da desburocratização, que eu não gosto também, esse caminho da simplificação, né, de trazer o que realmente é. O setor público tem alcançado isso, né? Sim, tem sim, com certeza. Um dos exemplos que a gente pode contar, por exemplo, nós já tivemos secretarias lá atrás, nós tínhamos o Guia D, esse D era de desburocratização. Há uns anos, nos anos 80 até 90, a gente tinha o Guia D. Ele era importante, sim, porque ele mostrava o lado que a burocracia não deveria perseguir, né? Então, eu dizia assim, eu estou desburocratizando, não é porque a burocracia é ruim. Ele mostrava o lado daquilo que a gente não teria que perseguir, né? E hoje, nesse contexto que você muito bem colocou de simplificação, é o que nós estamos abraçando. Precisamos desburocratizar? Talvez. Agora, a gente tem domínio do que a gente precisa desburocratizar? Não, porque a gente, quando a lei sai, não sei se você já viu, a lei sai, vem o decreto sai, a gente formaliza algo, desenvolve um sistema para atender aquilo lá, cria as regras, inclusive no sistema, né? Porque a lei está dizendo que tem que criar as regras, está lá. E aí eu pergunto para você, quando a gente faz tudo isso, a gente volta na lei para checar se a lei era uma burocracia não necessária, desnecessária naquele momento?
e a gente pega, materializa aquilo que não precisava materializar, desnecessário, aí a gente cai naquele, tira o chapéu e diz, agora vamos começar a simplificar, desburocratizar isso aqui. Nós mesmos criamos um sistema burocrático, porque não percebemos que a própria legislação talvez tivesse vindo com muitas regras, mas o que acontece na desburocratização é isso que você falou. Nós fazemos da nossa cabeça. Nós começamos a entrar na linha de produção sem mesmo conhecer o que deve ser feito, a gente sabe. Como deve ser feito, a legislação não traz. Nós criamos. E quem cria o como está burocratizando de forma equivocada. E aí que está na cabeça das pessoas, eu sempre fiz assim, eu cumpro com a legislação, mas o como, gente, não nasce na legislação. O que nasce da legislação? O como eu entrego isso, atendendo o que está na legislação, que é o quê? Não pode ser apenas da minha cabeça, porque a vida toda eu fiz assim. Então, a gente acaba engessando. E a gente chama isso, é muito burocrático, igual você falou. A própria contratação, contratações públicas, compras, aquisições, ela tem uma legislação muito pesada, cheia de regras. Aí, internamente, a gente só cria mais regras ainda por causa dos controles de gestão, dos controles da atividade, para impedir que haja fraude, que haja pessoalidade, não a impessoalidade, e todas essas questões, mas são criadas por nós. Não é pelo regulamento que rege aquele processo, né? E você tem toda razão. Somos nós que burocratizamos na hora de executar o que nós temos que fazer. Eu acho que esse é uma excelente reflexão, sabe? A gente tem muita gente que assiste, vai assistir a gente, né? Que é gestor público, que trabalha em empresa pública, né? A gente ouve muito da empresa pública, mas a lei diz para fazer assim, não. A lei diz o que você tem que fazer. Como você vai fazer isso? Você bem colocou, né? Às vezes, para você sair de um documento para outro, passa por 3, 4 áreas diferentes. Tem a área que faz, tem a área que analisa, tem a área que analisa a análise que a outra área fez, e tem uma área que só vai buscar aprovação para alguém. Olha quanto tempo a gente perde nesse como dentro da organização. Caiu um pouco. Oi, você me ouve? Agora sim. Só travou um pouquinho o que você estava falando. Ah, travou? Não, eu estava fazendo essa reflexão, né? Às vezes, dentro da empresa, a gente tem lá o que a lei precisa, né? A lei tem lá, diz que tem o documento tal, beleza. Aí, para criar, passa por uma área cria, a outra área analisa. Aí tem uma outra área que faz análise da análise. Aí tem uma outra área que vai buscar a aprovação desse documento que foi analisar. Então, só aí a gente já perdeu, às vezes, 1 mês, 2 meses, só por conta de um pequeno documento. E a gente vai somar e vai ter assim 1 milhão de áreas dentro da empresa que vai tocar isso, né? Isso a gente perde tempo, a gente perde a criação de valor, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Essa disfunção da burocracia, ela compromete muito essa geração de valor no setor público, né? Essa é uma outra provocação que eu quero te fazer, né? Assim, a gente identificar essa relevância, né, do valor público com a burocracia. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente falar. Sim. Tem até uma pergunta, não é pergunta não, uma colocação aqui, acho que é do Alex, depois você vai ver aí, né? As pessoas. Eu vou ler aqui para você depois. Tá. O que você falou tem muito a ver com por que eu tenho que gerar valor público? Aí pergunta, qual é a missão do Estado brasileiro se não é para atender às necessidades do cidadão? Se existe uma responsabilidade do setor público, é de gerar valor e atender às necessidades do que estão lá. E onde começa tudo isso? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal está dizendo, órgão X, você é responsável por entregar este valor. Seja previdência, seja saúde, seja cultura, seja educação. Que valor vocês estão gerando com os serviços que vocês listaram para o cidadão que está ali fora? Onde a gente começa a engessar as questões? Porque nós não temos a visão ponta a ponta da geração de um serviço.
Às vezes a gente tem a visão pontual de onde começa e talvez onde termina. Por onde esse serviço, para ser entregue, tem que passar, os departamentos não se enxergam. O papel de cada departamento, essa visão interfuncional e, às vezes, interorganizacional, né? Um serviço pode começar comigo, vai para outro órgão, volta para mim e eu gero a entrega daquele valor, né? Um dos exemplos que eu dou, e que nem precisaria acontecer lá no INSS, quando chega na época do FIES, que muita gente precisa de uma declaração que é gerada no INSS, tá? Agora, o FIES é da educação. Por que a educação não vai na base do INSS, gera essa declaração e entrega para quem está solicitando para poder dar entrada no FIES, nessas seleções que tem aí na educação? Por que nós temos que mandar para o INSS, que é o gerador daquela informação, mas o propósito para mim é outro? Aquela declaração é para mim para se apresentar dentro de um FIES. Então, se não há essa transação de conhecimento do negócio entre um órgão e outro, a gente sempre vai estar dificultando a entrega deste valor, né? Então, o que o cidadão quer? Não quero saber se é você, se é A, se é B que vai entregar. Eu quero este serviço. Esse serviço só é a educação que entrega, mas para você receber isso, você vai ter que ir lá no INSS e buscar isso aqui. Eu não quero saber que eu tenho que ir no INSS, depois ir lá, voltar no Ministério da Educação, depois ir em outro lugar para dar entrada no meu FIES. Então, são coisas que, essa visão que a gente não tem sistêmica da missão do Estado brasileiro, é o que está nos faltando. E eu estou falando isso com propriedade. Como eu estou auxiliando no Transforma Gov, na construção dessa ideia da cadeia de valor integrada do Estado, de modo geral, ver tudo o que compete ao Estado brasileiro entregar, nessa visão. E eu tenho participado também voluntariamente com o Estado de Goiás. Se eu tiver alguém do Goiás aí, estou feliz por me ouvir. Eu estou ajudando eles a construir uma cadeia de valor integrada do Estado de Goiás. Quando eu terminar essa cadeia de valor integrada do Estado de Goiás, ela vai valer para qualquer Estado. Porque cada Estado cumpre o que a Constituição determina. Não é diferente de um Estado para outro. Só está organizado Perfeito. em estados diferentes, entendeu? E o que a gente faz? Não, cada estado vive por si próprio, porque são independentes, têm autonomia, ok. Mas nosso ponto de partida é a Constituição. E será que a gente está cumprindo tudo que a Constituição faz? Será que a gente está se organizando para a geração desse valor com tudo que a gente tem que entregar para a sociedade? E a gente percebe que não. Tem casos que eu já percebi que a competência X está num ministério, mas esse ministério está fazendo isso e outro ministério também está fazendo a mesma coisa. A Constituição está dizendo onde tem que ser feito, mas está acontecendo em ministérios distintos. Porque o momento que você está declarando o seu negócio numa cadeia de valor integrada do Estado brasileiro, você tem a percepção. As coisas se conversam, sem dúvida, porque a visão é sistêmica, né? Um serviço que eu entrego de vacinação no estado ou no município não é diferente de qualquer outro lugar no país. É o mesmo serviço. Quem está operando ou executando é um estado, um município diferente, mas o serviço é o mesmo. Eu perguntaria para você, o que tem de tão burocrático da gente ter uma única agenda para a saúde? Por que a gente dificulta tanto criar um sistema único de agendamento? Eu quero agendar a minha vacina, não importa qual é a vacina. Por que a gente não tem um único sistema, tecnologia única, para todos os estados? O serviço não é o mesmo? E não era até bom que eu pudesse ter uma visão geral do meu país, num único sistema de tudo que está sendo entregue? E no tempo, e medindo no tempo, né? E que cada estado está operando, resolveria muito agora se a gente tivesse esse sistema para a vacina do coronavírus. Você concorda? Eu entrava no Nossa, meu celular, demais. entrava no meu Demais. celular, não escolhia o estado onde eu estou, analisava, agendava para mim, está no meu, vamos estar na minha faixa etária, eu posso agendar, agendo. Ou se ele, pela minha idade, ele já joga para a data que eu posso ir, eu escolho o período que eu posso ir, e todo mundo estivesse usando
o mesmo sistema, o mesmo aplicativo. Isso não é desburocratização, isso é simplificação. Isso é geração de valor para o Genial. Mas a gente acaba fazendo o quê? Dificultando. Cada estado desenvolve seu sisteminha, cada órgão desenvolve seu sisteminha para falar da mesma coisa. Enquanto a gente se sentir como setor público é o único, gente. É as maiores organizações do mundo são o setor público. Não tem multinacional maior do que o setor público, gente. Não, e isso é fantástico, né? Porque a gente vai vendo o comportamento, né, dos estados, conforme você está falando, como uma empresa qualquer, inclusive uma empresa privada, né, onde as diretorias vão criando seus próprios sistemas, não conversam e tudo mais, só numa amplitude, mas eu ainda estou aqui impactado com esse projeto da cadeia de valor integrada do Estado brasileiro, Nici. Eu quero ver isso, pelo amor de Deus. Olha, eu sou apaixonado por cadeia. Eu estou aqui ainda assim, meu Deus do céu, eu preciso ver essa cadeia de valor. Mas ó, antes de entrar nesse assunto, o Alex ele colocou assim, ó, quando essa transformação na cadeia de valor, a mudança do processo esbarra na falta de comunicação com os servidores na ponta, onde o servidor não sabe nem a visão e nem a missão da instituição. Não foi uma pergunta, foi um comentário, mas acho que é muito pertinente, né? Porque às vezes acaba não descendo, né? É verdade. Quando a gente vai construir a cadeia de valor, a gente só pensa assim, de que forma que a gente constrói a cadeia de valor, né? É muito interessante que a gente constrói de forma bottom-up, né? Porque as pessoas sabem o que elas fazem na atividade. Não é no processo, é na tarefa dela do dia a dia, né? Então, quem está lá na ponta conhece o que faz, está fazendo continuamente aquilo lá, e a gente tem envolvido na construção da cadeia de valor quem opera, quem conhece o negócio e quem executa o negócio para fazer isso, tá? Hoje mesmo eu estava com um dos órgãos, era a Sudene de manhã, o pessoal em massa estava lá, e tudo online, viu, gente? A gente faz isso tudo online. Um trabalho muito, muito interessante. E o que a gente percebe é que lá na ponta, eu posso falar isso de carteirinha, eu já fui chefe de agência da Previdência Social no INSS, as pessoas estão naquele dia a dia que ela nem sequer para saber, eu estou fazendo certo? Eu estou seguindo um caminho que seria o melhor para quem vem buscar o serviço? Elas não têm tempo para parar para isso. Então tem que ter alguém para parar, junto com eles, acertar, simplificar e transformar. E realmente, o que você fala, a falta de comunicação da alta gestão, média gerência, com quem executa, é muito distante. E eu acho que o profissional de processos, quem quer se lançar à frente da inovação, tem que ter essa proximidade, porque nós temos que conhecer como as coisas são entregues para transformá-la e simplificar na forma da entrega, né? E realmente as coisas falham porque a liderança precisa estar comprometida e os servidores da ponta, os que executam, que põem a mão na massa, o que realmente entrega o serviço, tem que estar envolvido. A construção da cadeia de valor, ela é bottom-up, ela é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Eu só vou declarar um macroprocesso se eu conhecer qual é o meu conjunto de atividades, o meu conjunto de subprocesso, o meu conjunto de processos, para poder dizer, este é meu negócio, né? E a gente está adotando metodologia bem alinhada com o CBOC, viu? Extremamente alinhada com o CBOC 4.0, e é tanto que o nosso manual vai sair assim de ponta. Eu acho que vai ser um lançamento fantástico que a gente vai fazer aqui na administração pública. Eu costumo dizer que você já viu como eu sou apaixonada por ser servidora, né? Porque eu poderia fazer isso por minha conta particular, lançar um livro com tudo isso. Não, mas eu tenho uma paixão de que nós temos um dever de servir da melhor forma, já que nós somos servidores públicos, né? E se eu entendo disso, por que eu não posso fazer melhorar? Mas para isso acontecer, gente, não esqueça, não basta só a comunicação. A liderança tem que querer. Tem que ter patrocínio, né, Nici? Sem patrocínio... Muito patrocínio, bastante patrocínio, tá? Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente coloca a culpa muito na comunicação.
né? Claro que a comunicação é um problema grave em todas as instituições, em projetos, enfim. Mas, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, quando a gente não tem patrocínio, o projeto não sai, não tem como. Mesmo que você consiga influenciar embaixo, quando chega na tomada de decisão, não prioriza, desprioriza, e aí é sempre um problema sério. Então tem que ter esse conjunto de elementos, né, tem que ter a comunicação, tem que ter engajamento, tem que ter patrocínio, né? Senão não tem como fazer, né? Bastante. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da mal burocracia, ou melhor, uma gestão ainda não bem estruturada. Não falo da mal gestão, mas de uma gestão ainda que precisa avançar, precisa transformar. A gestão pública precisa ser transformada. E aí a gente reduz esse mal-estar, desse termo que se tornou pejorativo, para um lado não positivo, né, que é a burocracia. E nós não vivemos na burocracia, né? Nós, às vezes, inventamos ela da nossa cabeça e continuamos fazendo. Tá certo? Precisamos mudar isso. Precisamos muito, né? Pode falar, pode falar. Eu ia sinalizar aqui, alguém falou assim, queremos ter acesso, gostaria de termos acesso a quê? Precisa saber o quê, né? Olha, eu acho que é essa cadeia de valor aí relacionada... Não estou vendo aqui. Fantástico, Invenção da Roda. Parabéns, já fui servidor e penso assim. Não achei. Aqui, gostaria de termos acesso. Gostei. O Meire V. Diniz. Eu acho que é a cadeia de valor do Estado brasileiro, né? Ok. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não queria ter acesso, não. Eu queria ser uma mosquinha numa conversa dessa. Porque, cara, eu acho isso tão fantástico, né? Eu acho que todo mundo que já trabalhou com cadeia de valor dentro de uma empresa pública já pensou sobre isso. Cara, se a gente tivesse, né, uma cadeia de valor integrada do Estado, com a geração de valor que o Estado pode criar, isso facilitaria muito a nossa vida, né? E falando dessa geração de valor, o Elias, ele comentou aqui, gerar valor estão relacionadas às entregas que fazemos em conformidade com o propósito para o que foi idealizado. Sem dúvida. A gente pode combinar, fazer aí, eu posso lançar uma live via YouTube, deixar gravado e mostrar para você como eu construí a cadeia de valor integrada do Estado. Nici, faz essa live. Essa live, a gente vai divulgar aqui no Rio, a gente divulga no Brasil, a gente divulga... Aí a gente divulga. Não, eu acho muito importante, sabe? Eu acho que a sociedade, ela precisa se abrir a uma visão do que é feito. Claro que o serviço público ele não é perfeito, e eu nem sei se um dia será, né? A gente está lidando com um Brasil que é enorme, com uma diversidade cultural absurda, né? Com diferenças não só geográficas, mas sociais, diferenças de renda. É um país tão diverso, que eu acho que quando a gente pega, por exemplo, vários serviços que o Brasil presta, né? Mesmo o SUS, com toda a sua dificuldade, se eu não me engano, é o único país que tem um serviço único de saúde para um país tão grande, né? É verdade. Quando a gente pega os auxílios hoje, eu tenho uma amiga que era um casal, ele faleceu, e, enfim, ela ficou desnorteada, ela não tinha acesso a essas informações, né, de como buscar auxílio do governo. A gente baixou o aplicativo Meu INSS, tudo pelo aplicativo, colocou certidão de óbito, agendou, teve o resultado, tudo online, né? Claro assim, é perfeito? Não, não é perfeito. Mas numa situação de dor, por exemplo, olha como foi simples a gente conseguir uma informação, conseguir um acesso, né? Não precisar se deslocar até o local. Então, é necessário a gente ter a noção da geração de valor que o Estado gera, e a gente tem a noção que a gente está vencendo, sim, essa má burocracia aos poucos, mas já avançamos muito, né, Nici? Já sim, bastante. Eu acho que a gente não pode dizer que nós somos essa má burocracia, ela existe talvez na nossa operação, sabe? Do nosso dia a dia.
E existe porque as pessoas estão continuamente fazendo o que elas sempre fizeram. Não é parar e repensar, é repensar fazendo, né? E esse repensar Perfeito. requer um movimento rápido, né, de transformação. O mundo é muito rápido. E, quer queira ou não, a gente tem vivenciado com essa pandemia experiências novas. Então, não é na hora de parar, é na hora de evoluir mesmo e transformar o que a gente faz com entregas mais, eu digo, não é nem precisas, assim, mas ideais, de acordo com quem deseja aquilo no formato que ele necessita. A gente faz as coisas não olhando para atender uma necessidade. A gente não entrega essa necessidade, a gente entrega aquilo que a gente já faz no dia a dia mesmo, né? Então também temos que parar com outra coisa também, tá? O que está acontecendo. A gente está falando que está entregando serviços digitais, e na realidade nós estamos entregando serviços digitalizados, e uma etapa do serviço, não é o serviço inteiro. E se eu não entrego um serviço digital ponta a ponta, o que acontece? O que vai ser processado internamente não vai ser de forma digital. É manual. Aí o caos está feito. Eu começo de forma digital, depois opero de forma analógica, depois tem que entregar de forma digital, né? Então, não cometam o erro de gerar um serviço digital que não seja ele desenhado ponta a ponta, gente. E tem 2 pontos aí que você traz que é interessante, né? Uma é a gente olhar o processo ponta a ponta, né? Em muitos lugares a gente vai olhar. Outro dia me perguntaram, Emerson, mas eu fui tentar desenhar o processo da minha área, tem atividades que não se encaixam encadeadas. Eu falei assim, porque você está desenhando a sua área. Você tem que desenhar o processo ao qual a área pertence, né? E aí a gente gera um problema absurdo quando a gente não olha o processo ponta a ponta. Tem um meme, é um meme que veio do antigo Chapolin, né? Não sei se você lembra do Chapolin. Tinha um episódio que era assim, era um inventor, e ele falava, Pepe, já tirei a vela. Ele tirava a vela, e aí a porta se abria quando ele tirava a vela. Ficava todo mundo, é uma automação. E aí ele tava e não abria, a porta não abria. Ele fala, Pepe, já tirei a vela. Pepe era um cara que ficava do outro lado, e quando abria, levantava a vela, ele estava do outro lado e ele abria a porta, né? Então, assim, é a típica visão de processo onde eu só automatizo um pedaço, o restante é manual. E se o manual não estiver disponível, que não estará, né? Porque manual, ele cada vez mais remete a uma dificuldade, a um erro, a perdas e tudo mais, a gente começa a ter um grande problema. Olha, o pessoal colocou aqui, é o manual que está sendo feito. O pessoal quer ter acesso a esse manual que está sendo feito. Bem. Assim que ele vai ser publicado na página do Ministério da Economia, na SEGES. Agora, se Deus quiser, a gente termina a entrega dele em abril. Ótimo. Vai estar lá à disposição de todos. Aí, gente, é só acessar, viu? O Alex colocou aqui, o patrocínio para uma iniciativa de geração de valor não estaria ligada a uma política de Estado, uma visão de onde a instituição quer chegar, independente de políticas de governo. Política de Estado, repete aí, terminou aí. Vou repetir. O patrocínio para uma iniciativa de geração de valor não estaria ligada a uma política de Estado, uma visão de onde a instituição quer chegar, independente de políticas de governo. Com certeza, né? A política tem que ser não política de governo, do governo atual, né? Mas não podemos deixar de entender que quando muda um governo, né? Muda estruturas organizacionais, muda pessoas, novos gestores, e o que não tem como isso ser impedido. O que nós temos que fazer é conquistar, por meio dessa nova gestão, para quem tem domínio, mesmo a gente diz assim, eu me sinto insignificante dentro do órgão, né? Quanto tempo a gente não levou para conquistar espaço, né? E espaço não se conquista para ganhar um cargo. A gente conquista espaço para fazer aquilo que a gente entende, vai modificar algo, transformar algo para realmente gerar valor. Se a gente conquista um gestor, independentemente do que ele seja, que função que ele tenha, ou que partido que esteja, o importante é dizer, olha, precisamos do seu envolvimento, nós estamos aqui
para acontecer isso. Cada um vem com um propósito político, mas tem boas intenções. Não vamos deixar de perder as boas intenções que trazem. E se aproveite dessas boas intenções, dessas ideias, e incremente as suas ideias em conjunto, que não são suas, nascem de você. Porque nada se cria, tudo se copia. A gente evolui com todos, não é isolado, né? Esse trabalho da construção da cadeia de valor é uma metodologia que eu já venho implementando há muito e muito tempo. Não é uma coisa nova. Pode ter coisas novas, eu nem percebi, de tanto que a gente tem operacionalizado. Então, conquistar a liderança é um passo importante, porque a gente não faz sem ela. Então, a política de Estado é o que deveria acontecer. Mas, se não acontece, é uma política de governo que a gente tem que atender, então a gente tem que se adaptar a ela e fazer a conquista às altas lideranças. E fazer com que o valor do Estado chegue, né, à ponta, né? A gente precisa fazer isso, né? Eu lembro que alguém falava assim, eu não me adapto muito à gestão pública. Eu falava, por quê? E as pessoas falavam assim, porque é muita burocracia. Eu falei assim, não, a questão não é essa, né? Eu acho que na gestão pública a gente tem que ter uma habilidade absurda de adaptação. Porque muda o governo, muda o gestor, a gente tem que conseguir novos patrocínios para o mesmo projeto, né? O tempo inteiro, mudou o gestor, muda presidente, muda diretoria, aí você tem que conseguir novos patrocínios, você tem que engajar novamente todo mundo. Então, o privado é o mesmo, gente. É o mesmo. Muda todo mundo e vai, né? Até a empresa familiar é assim. Então não há tanta diferença assim de um para o outro, né? Não há tanta diferença. Existe aí talvez uma percepção um pouco equivocada do que é um e do que é outro, né? Eu tenho tantas boas experiências de engajamento de pessoas e gestores dentro da gestão pública, sabe? Coisas que eu não vi em gestão privada. Então, depende muito da condução, né? Eu acho que quando a gente fala de processos na gestão pública, a gente está falando de todos os elementos, né, Alice? A gente está falando de estratégia, de política, a gente está falando de liderança, a gente está falando de engajamento. Processo, ele não anda sozinho, né? Estruturas. Processo não anda sozinho. Acho que nisso você pode dar uma aula para você de 3 horas aqui, né? Só assim, desses aspectos, eu acho importante a gente deixar isso muito claro nesse, né? Quais são esses aspectos que influenciam a boa execução dos processos para geração de valor, né? Que legal. Eu ia começar a falar assim, o que é governança pública, né? Diz respeito a quê, né? Diz respeito às estruturas organizacionais, olha só. Diz respeito aos processos que esta organização tem. Diz respeito às funções que estão nessas estruturas e também as, né, que estão nesses processos. A governança diz respeito à cultura da organização, né? Cada órgão tem uma cultura, uma peculiaridade. Diz respeito a uma coisa que a gente renega, ao fluxo de informação produzidos por quê? Pelos processos, né? E a governança para quê? Para dirigir melhor, para fazer uma boa administração, requer tudo isso. O mecanismo de governança tem esse grande volume. E aí, volume de ações, que são processos, né? O que seria de uma boa governança se eu não tivesse a gestão de tudo que eu faço? E o que eu faço? Eu executo processos. Aí eu estou lá, executando o quê? Não, neste momento eu estou fazendo o meu planejamento. Então, é o processo de planejamento que você está executando. Não, nesse momento eu estou fazendo compras. Então, é o processo de compras que você está executando. Nesse momento eu estou desenhando aqui a minha estrutura organizacional. Então, é o processo de modelagem de estrutura organizacional que você está executando. Não, nesse momento eu estou aqui entregando um serviço. Então, você está executando a entrega de um serviço. E o serviço é um processo. Não vamos, tudo que nós fazemos na nossa vida, e principalmente nos nossos órgãos, em qualquer organização, é fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é executar um processo. Não, eu estou construindo uma norma. Então, você está executando o processo da política, da norma de um assunto X, assunto Y. Você está desenvolvendo. Não, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou aqui
apenas pensando numa forma de mudar o que eu faço. Então você está executando o processo de gestão de processos. Perfeito, perfeito. Eu quero renovar o que eu faço. Então você está executando o processo de gestão de processos. E induzindo aí a transformação, utilizando a inovação e tudo que a gente faz, né? Aí o gestor, o que é que o gestor faz? Eu recebi uma pergunta interessante esses dias, e estão me demandando. Como é que eu faço com esse processo de demandas do gabinete? Aí a demanda pode ser qualquer coisa, não pode? Pode. Então, vai depender da demanda. Agora, vamos lá. Se a demanda entra no gabinete, ou no gabinete de um órgão, é uma demanda. Essa demanda pode ser qualquer processo. Pode ser uma demanda de um prefeito pedindo orçamento, então é o processo de orçamento que vai resolver esse problema. Pode ser uma demanda de um gestor interno dizendo que precisa de mais pessoas, ou pode ser um convite para a alta gestão para participar de uma palestra e que vai envolver a área de comunicação, o cerimonial. Então, tudo que vem por meio das demandas requer uma entrada. E essa entrada vai depender do processo que está essa demanda. É um requerimento, é uma solicitação, não importa do que jeito que ele veio, mas ele vai atingir um processo. A demanda é apenas a forma de eu solicitar algo. E onde eu entro com essa solicitação, Nici? Bem, entra no processo de gestão documental e gestão da informação. E depois dá encaminhamento para o processo que vai resolver. Se for orçamento, vai lá para orçamento. Se for contabilidade, vai lá para contabilidade. Se for simples assim. E por que a gente faz tanta confusão com relação a isso? É porque a Falta o processo da gestão da demanda. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente olha para a nossa caixinha. Aonde nós estamos. E a gente tem que olhar de fora, gente. Sair da caixinha, não levar ela na cabeça e também não deixar as ideias lá. A gente tem que olhar do nosso departamento, do nosso setor, de fora. O que eu faço no meu setor? O que acontece no meu setor? Para me poder ver as interações, a interfuncionalidade, onde as coisas também acontecem. Um processo de contratação só está dentro de logística? Não. Pode nascer numa área finalística, uma área, né? Pode ser numa área, em qualquer área, pode nascer a demanda de comprar alguma coisa, de adquirir alguma coisa, de contratar algo, e que vai passar para a área de TI, se for solução, para a área de logística, para a consultoria jurídica, vai passar pelo demandante, que vai dizer, é isso mesmo que eu quero. Então, o processo, quem é o responsável por ele? Pela contratação. É a área de logística, ok. Mas é um processo de contratação, é consumido por muitas pessoas. Então, nós temos que pensar assim, que nós consumimos processos, mas também alguns processos, a maioria dos processos tem um responsável, para a gente não chamar de dono, tá? Meu chefe fala, não chama de dono, porque servidor você sabe como é que é, cara. Chamar que é dono de algo, ele vai mudar de sala e vai levar a cadeira, o telefone, o computador. É verdade. Dono daquilo lá. Então, assim, todo processo tem um responsável que vai cuidar daquele processo. Mas todo mundo vai utilizar aquele processo. Ainda mais os processos de suporte gerenciais, tá? Tem um dono, tem um responsável, mas eu vou consumi-lo, tá certo? Eu vou sempre estar utilizando ele quando eu precisar. Qualquer unidade não usa aquisições? Usa. Vai adquirir alguma coisa? Vai usar o processo de contratações. Qualquer unidade não vai poder utilizar o processo de gestão de processo? Vai, eu quero melhorar meu processo, mas tem uma unidade responsável por cuidar daquele processo. Uma unidade responsável por cuidar por planejamento, mas eu quero fazer meu planejamento. Então tá aqui o processo. Nós estamos aqui para auxiliar. Essa visão sistêmica é o que não está na nossa cabeça, porque a gente defende a nossa unidade, não defende o nosso negócio. E aí nós temos que mudar essa máxima, né? A visão sistêmica é o que a gente ainda não absorveu no setor público e no setor privado também, né? Geral, é. Não absorvemos e queremos ver aquilo fracionado, porque a gente defende a nossa caixinha. Não posso sair dali, nós temos poucas pessoas, nem tem que sair de fora para ver se tem poucas pessoas.
Tem que sair de fora para saber se as coisas estão operando corretamente, se o desempenho está bom, e tem que sair de fora para enxergar qual é realmente a minha obrigação e que processos estão sobre a minha responsabilidade e que eu preciso cuidar mais deles. É essa percepção que eu sinto muita falta no setor público e acho que em todos os setor privado, em qualquer lugar. A visão sistêmica, e ela só pode acontecer se a gente tiver uma boa percepção da cadeia de valor integrada. E que está no setor público, cadeia de valor integrada do Estado. Né? Hoje, um serviço de saúde está em qualquer lugar. Né? O serviço de saúde está em qualquer lugar. O SUS está em qualquer lugar. E qualquer SUS faz é a mesma coisa. Não é diferente de um estado para o outro. Né? É bem por aí. Não, eu acho isso é fantástico, né? Porque inclusive quando a gente consegue pensar, por exemplo, o organograma da empresa a partir de uma reflexão da cadeia de valor, a gente tem muito mais fluidez. Eu já fiz um teste utilizando esse formato. Inclusive a Elo Group, ela criou um método, ela utilizou um método que eles montam um organograma a partir da cadeia de valor e dos objetivos estratégicos. Uhum. E a fluidez que você dá para os processos é absurdamente do que quando você faz o contrário, né? Porque a gente começa a verificar o seguinte, o que a gente executa não é atividade diária, né? O que a gente executa é atividade de processo, que passa pela área. Né? É Isso é fantástico. Assim, ó, a Cecília colocou aqui, sou tão fã dos dois. Beijo para Maria Cecília. Maria Cecília, que é a gestora regional da BPMP Sergipe, está aqui com a gente. Ela colocou aqui uma aula. Elias colocou show, muito bom. A Meire teve que sair, ela falou parabéns pelo encontro, espero que tenham mais, mas terei que sair, uma pena. Sem problema, Meire. Cadê o Elias? Colocou, a visão sistêmica não está atrelada ao que conhecemos como as caixas do organograma. É uma mudança radical. É verdade, Elias. Meu amigo Elias está por aí, do INSS. Já trabalhamos juntos. É isso mesmo, que bom. Elias. Seja bem-vindo, Elias. Elias, se você for ver, se a gente pudesse construir estrutura organizacional depois da cadeia de valor, esse trabalho aí lindo que a Elo fez, né? As nossas estruturas, até dos ministérios, seriam totalmente diferentes. Você vê Sim, a grande absolutamente. né? Totalmente diferente, né? E a gente tem que começar a pensar nisso, porque o alcance da geração de valor só vai ser aperfeiçoado e efetivamente alcançado, né? Se a gente tiver essa percepção sistêmica na geração de valor. Né? Se eu estou falando de cultura, é cultura que eu estou falando. Se eu estou falando de saúde, eu estou falando de saúde. Né? E tudo que a Constituição determina que a gente tem que fazer. Agora, se eu tenho vários órgãos fazendo a mesma coisa, então, tudo bem, eles podem continuar existindo desde que eles estejam no grande guarda-chuva que trata daquele assunto. Não em outro órgão que não trata sobre aquele assunto. E isso tem acontecido muito na administração pública, tá, gente? Isso é muito comum. Porque a gente faz estrutura com DAS, né? DAS para fulano, cicrano, ou DAS para unidade A, B, C ou D, e isso, vai descendo hierarquicamente. E não sei se vocês sabem, nós temos um manual na administração pública, muito interessante, é o Manual de Estruturas Organizacionais. Ele diz para nós o seguinte: quer construir sua estrutura organizacional? Descubra quais são os seus macroprocessos e os seus processos desse macroprocesso e faça a sua estrutura. Eu pergunto, qual o órgão que fez isso? Nenhum. E o manual está lá. E o manual diz isso, o manual aponta essa necessidade, né? Então, hoje a cadeia de valor e a própria arquitetura de negócio e de processos é instrumento fundamental para a construção da cadeia de valor e, consequentemente, para a estrutura organizacional. E lembre, governança diz respeito a estruturas, a processos, a fluxo de informação, como o Banco Mundial, em 2013, falou. Não vamos perder isso de vista, tá bom? Perfeito. Nici, olha, a gente já está aqui 50... Passou muito rápido essa nossa 1 hora. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco, a BPMP-RJ.
Tomara que não passe aqui de 1 hora, porque faltam só 10 segundos. Eu acho que ele vai um pouquinho além. Acho que mudou. Mas muito obrigado mesmo, viu? Pra gente foi um prazer, uma aula que você deu aqui pra gente, uma aula. Me sinto, como eu falei no início, né, lisonjeado de poder conduzir essa live com você, que a quem eu tenho muito apreço, viu? Eu também. Que fique claro. Não esqueça que nós estamos no mesmo patamar de empreendedores, tá? Somos empreendedores. Você não tem noção como eu fiquei naquele dia. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu liguei para minha esposa, sem brincadeira, eu tô falando sério. Liguei para minha esposa naquele dia, eu falei assim, Marcela, você não sabe quem tá aqui, Nici Chaves. Que ela ouvia falar, né? Que eu falava de você, a gente já fez benchmark com você e tudo mais, o pessoal aqui da DataPré fez benchmark e tudo mais, assim foi uma referência de cadeia de valor. E aí eu falei assim, ganhamos o mesmo prêmio. Eu falei, você não tem noção como é que eu tô feliz aqui. Mas Nici, olha, muito obrigado, viu? Agradeço, muito obrigado, gente. mesmo. Obrigado a vocês, obrigado a todos os participantes e vou prometer uma live nesses tópicos. A gente vai trocar umas figurinhas aí, tá bom? Uma live gravada no Zoom e que todo mundo pode participar, fazer pergunta e a gente pode fazer essa apresentação e aí eu conto com você para a condução. Mas vou me preparar. Eu já estou dando essa matéria em várias disciplinas de pós-graduação em MBA, tá? Design Business por meio da cadeia de valor. Então, olha que legal. Vai ser muito, muito interessante a gente fazer um bate-papo aí falando como isso acontece, né? E convidá-los aí para participar. Obrigado. Perfeito. Convite, muito obrigado. Então vamos junto e vamos para a nossa live lá no Zoom para falar só sobre esse manual e essa cadeia de valor do Estado brasileiro. Maravilha. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau, Nici. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até semana que vem com mais live BPMPRJ. Tchau, tchau. Tchau.